Sabes quando uma coisa simples do dia a dia acontece e sentes-te tão pequenina que até o tom da tua voz muda? Este mês no Encontro Luminoso vamos falar de infância e criança interior, mas sem teorias complicadas e sem culpar ninguém. E vamos começar pelo básico. O que é criança interior na vida real? O que é trauma de forma simples e porque é que isto importa? Mesmo quando achas que tiveste uma infância feliz. Se já te perguntaste porquê que eu reajo assim, esta conversa vai fazer muito sentido, porque às vezes passou no calendário, mas não passou no corpo. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. O Encontro Luminoso está de volta e este mês vamos falar de infância e criança interior. E eu quero já tirar o peso do tema e acalmar os sistemas nervosos que andam por aí. Porque isto não é para culpar pais, nem para reabrir feridas sem colo. É para dar linguagem simples, consciência e passos práticos. Porque há adultos de 60 anos a reagir como crianças de 6 e nem se apercebem. Portanto, se estás a pensar, eu tive uma infância ok, ou isso já passou, ou foi há tanto tempo que já nem me lembro, convido-te a ficares connosco, porque às vezes o que passou no calendário não passou ainda no corpo. E quero arrancar com o tema partilhando um pouquinho de mim, porque para mim a criança é a chave de tudo. Eu não vou contar a história da minha vida, mas até aos 45 anos eu achava que não tinha nada para resolver. Nem sabia o que era a criança interior. Ok, para mim, criança interior é para fracos. Pensava literalmente isto. Eu sou uma mulher adulta, eu sou forte, sou resiliente, tenho mau feitio, mas sou uma guerreira. E reconhecia que até passei um evento traumático, com a morte do meu pai quando eu tinha 14 anos, mas não havia nada mais além disso. Eu achava mesmo que estava tudo resolvidíssimo. E achava que o meu corpo estar doente não era nem culpa, nem responsabilidade minha. O meu corpo é que me tinha falhado. Mas aqui a Caterine, que tem aquela magia dela de partilhar ou dizer algo no momento perfeito, enviou-me um videozinho curto do Gabor Mate. E eu fiquei, se calhar as respostas que há tanto tempo procuro podem estar lá atrás. Isto mudou tudo. Caterine, tu sabes. Eu acabei por me dar conta de que era uma criança de 45 anos, que tinha vivido uma vida inteira a responder desde a criança ferida e que era isso que o meu corpo estava também a tentar comunicar-me todo esse tempo. Estás a fazer a ti mesma o mesmo que tanto te doeu. Esta não és tu. E foi a primeira vez, reforço, aos 45 anos, que realmente me senti adulta, mulher. E isto só aconteceu quando eu dei voz à minha criança. Eu vou gaborear um bocadito ao longo deste tema porque eu aprendi tanto da minha infância, da criança interior, do trauma, graças ao trabalho deste grande senhor, que é o Gabor Mate. E agora que a minha cachopa já se manifestou, eu vou lançar a nossa primeira perguntinha, que é: quando nós dizemos criança interior, do que é que estamos realmente a falar? Como é que ela aparece no adulto? E Cecília, comece por ti. A criança aparece no adulto, na maioria das vezes, pela forma negativa. Negativa não é bem negativo, mas é no sentido de mostrar aquilo que nos magoa, aquilo que nos dói. Eu digo maioritariamente porque depois de eu ter iniciado também a cura da criança interior, o que eu percebi fortemente e ao longo deste episódio e dos próximos, penso que os ouvintes vão perceber o porquê, que todos nós, mesmo todos nós, precisamos, inevitavelmente, mais dia menos dia,
fazer uma terapia, uma cura da criança interior, mesmo precisamente quando achamos que não tivemos um passado problemático, difícil. Eu digo que no início aparece mais esta criança porque é a criança ferida, que é que se mostra mais facilmente, que é aquela que, quando nós sentimos a dor, e essa dor vai à nossa infância, mas ela também se manifesta em nós de uma forma positiva, que muitas vezes está ligada àquilo que nós gostamos de fazer, àquilo que nós procuramos a nível profissional, aquilo que nós procuramos nas amizades, nos nossos passatempos. Ou seja, a criança interior, a forma como eu vejo, a criança feliz, a criança interior curada, é a nossa essência. Porque nós, quando somos crianças, ou quando fomos crianças, foi quando mais vivemos na nossa essência. É quando nós estamos no estado mais puro, com o coração mais aberto, para experienciar a vida, para termos percepção das coisas, das pessoas, de tudo o que nos rodeia, do sentir. Nós, em criança, sentimos muito. Todos nós, em criança, sentimos muito as coisas, sejam as boas, sejam as menos boas. Depois é que vamos calcificando, não é? Ao longo dos anos vamos criando calo, vamos... pessoas que vão fechando o coração ao sentir, outras que vão sentir demais, o que for, mas realmente a criança no seu estado mais puro, para mim é quando ela está na sua verdadeira essência. Vou só dar aqui um pequeno exemplo. Eu dou leituras de aura e eu lembro-me que em criança, e eu só me apercebi disto alguns anos depois de eu começar a dar as leituras de aura, foi lembrar-me que eu em criança adorava olhar para as pessoas e imaginar as vidas delas, como elas seriam. Portanto, de alguma forma já estava a fazer uma leitura de aura, não é? Olhar para as pessoas e imaginar como é que elas eram em casa, com os filhos, no que é que elas poderiam trabalhar. E é engraçado porque, no fundo, acabei por escolher esta área profissional, não é? É a essência também. Pronto, isto é a percepção que eu tenho da criança interior, dos dois lados, do positivo, da criança alegre e feliz e da criança que precisa de ser vista. Ok. Fátima. Eu acho que a criança interior também é um termo que pode ser muito conhecido e muito desconhecido. Portanto, gostaria de explicar muito sucintamente o que realmente é essa criança. A criança somos nós, na mesma, só que é essa parte do nosso subconsciente que foi guardando-se, segundo todas as emoções e vivências que nós tivemos até 10 anos, 11, depende de cada caso. Então, essa parte fica sempre em nós, porque o nosso inconsciente forma parte de nós. Agora bem, poderá estar mais escondida ou mais liberta, mais aberta para toda a gente. A questão é que ela se por exemplo ficar escondida, está a querer dizer que nós não estamos nem a ouvir, mas poderíamos estar inclusive a sentir, mas não estamos a percebê-la. Portanto, o que é importante aqui é que tudo o que nós vivemos até uma certa idade fica mesmo em nós. A questão é que, a depender do que nós vivemos, vamos ter de o trabalhar mais tarde ou mais cedo nesta fase adulta ou senescente. A questão é que quanto antes formos mais conscientes desta parte, mais também poderemos avançar ao longo do tempo e deixar que essa criança decida ficar escondida para se abrir ao mundo. Isso é muito interessante, que eu, por exemplo, quando trabalho com os códigos, não é? Eu trabalho com o humano como se fosse um sistema, mas quando trabalho com a criança interior, é como se estivesse a trabalhar noutro sistema, num disco que está ali oculto, que tem as suas próprias emoções, as suas próprias feridas, faz todo o sentido, super interessante. Uhum. O Gabor, quando as pessoas lhe comentam que tiveram uma infância feliz ou perfeita, eu acho muita piada porque ele diz: conta-me a tua infância e eu provo-te em 5 minutos que não foi assim. Porque mesmo em casas amorosas pode haver trauma. E eu aqui queria então introduzir o que é realmente o trauma.
Porque há muita gente que acha que o trauma são só aquelas grandes catástrofes, não é? Mas o trauma é, na verdade, uma ferida que molda a nossa visão do mundo, molda o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, as nossas relações. Ele cria uma rigidez e um sentido de vergonha. Ele desconecta-nos do nosso instinto e do sentido de quem somos, que era aquilo que estavas a falar há pouco, Cecília. E o trauma também se baseia depois em traumas anteriores, ou seja, para cada experiência traumática que eu vivo como adulto, há já uma desconexão prévia que aconteceu na infância. E muitas vezes nem começa connosco. O trauma também é transmitido de geração em geração. A epigenética fala muito disto, através também de mensagens inconscientes do nosso subconsciente. Portanto, o trauma chega mesmo a ser multigeracional e é coletivo, ok? É mesmo coletivo, não há como escapar do trauma. E depois existem os tais traumas com T maiúsculo, não é? Um falecimento, violência, agressão verbal, um familiar com alguma adição, pobreza extrema, negligência, enfim. E depois existem estes pequenos T's com minúscula, que são muito mais subtis, mas que doem de igual forma, e podem ser um olhar que não foi retribuído, pode ser um abraço que não foi dado num momento de medo ou de tristeza, pode ser um amo-te que nunca foi dito, pode ser um elogio que nunca foi recebido, pode ser uma falta de resposta enquanto se chora, por exemplo, porque se quer comer. Algo tão simples quanto isto. E o que nos marca não precisa de ser dramático para ser real, para ser sentido. E o trauma também não é o evento, é mesmo, e eu gosto muito disto, desta perspectiva do Gabor, que é o trauma é mesmo o que aconteceu dentro de ti. É a ferida ou a adaptação que ficou. E dito isto, porquê que então estes traumas, pequenos e grandes, mexem tanto connosco? Porquê que as experiências de infância continuam a mexer em nós, anos depois, uma vida depois? E quais são as feridas clássicas que os TDs, vocês, reconhecem? Ou seja, que vocês reconhecem seja em vocês mesmas ou nos outros. E aqui começo com a Cat. Olha, é muito importante aquilo que estavas a dizer há pouco em relação aqui à questão do trauma ou das feridas, porque há realmente, na minha perspectiva, as pessoais, que são aquelas experiências não só da criança, não só desde o momento em que nasceu, mas ainda numa fase desde a barriga da mãe, in utero, não é? A forma como ela percepcionou ou como ela sentiu através da mãe determinadas situações que a mãe passou pela gravidez, durante a gravidez. Depois, isto a nível pessoal. Depois considero também as familiares ou ancestrais, e tem a ver com, por vezes, carregarmos feridas que não são nossas, que são feridas das nossas mães, das nossas avós, linhagens inteiras de mulheres que amaram, que resistiram, que sofreram. E mulheres e homens, não é? Neste sentido. Portanto, há coisas que, lá está, como estavas a dizer há pouco, tem a ver com a epigenética e que já vem uma carga familiar que muitas vezes essas ainda mais difíceis de descobrir, porque não foi algo que nós vivenciámos de uma forma direta. E depois as coletivas, na sociedade em que vivemos e o que experienciamos. Um exemplo claro disto foi o 11 de setembro. Foi algo que ficou marcado em todos nós. Sabemos exatamente onde é que estávamos, naquele preciso momento, e o que é que estávamos a fazer. Foi mesmo algo à escala mundial e por isso trouxe aqui hoje este exemplo, porque acho que é assim o exemplo mais taxativo e que a maior parte das pessoas experienciou, e foi algo que nos marcou à escala mundial. E, portanto, eu diferencio estas três, as pessoais, familiares ou ancestrais e as coletivas. Até podemos adicionar as vidas passadas. Também contam. Sim, exatamente. E lá está. E aí também pode vir essa parte ancestral, não é? De alguma forma, tudo o que está para trás, não é? Quer seja a nível familiar, quer seja de vidas anteriores. Mas em relação à questão que tinhas colocado e porque é que nós
continuamos, lá está, passado tanto tempo, ainda a sentir e porque é que as coisas mexem ainda tanto em cada um de nós. Eu acho que basicamente há aqui dois caminhos, ou porque não temos mesmo consciência nenhuma dessas feridas, e a verdade é que nós agora, a nossa geração, já começa a falar disto de uma forma clara e de uma forma mais sem tabus, mas isto nem sequer era falado na altura, antigamente, E a geração dos nossos pais a também. geração dos nossos pais, dos nossos avós, quer dizer, as pessoas iam vivendo o dia a dia, também estavam muito em modo de sobrevivência. Felizmente a nossa geração já não está nesse modo de sobrevivência, no sentido do ganha-pão e de trabalhar para ter a refeição à mesa, e por isso se calhar ganhámos aqui alguma abertura para começarmos a sentir, ou mais tempo e mais disponibilidade para pensarmos e sentirmos de uma forma diferente. Portanto, há claramente aqui não temos mesmo essa consciência, ou então temos essa consciência, mas continuamos a agir da mesma maneira, ou seja, há essa percepção, há essa compaixão, esse acolhimento por aquilo que vivemos, mas depois não há aquele clique do começar a viver a partir do adulto, que eu penso que até era, não sei quem é que referiu isso há pouco, viver a partir do adulto e não da criança, não é? E é este clique, este movimento de fazer diferente, quando, ok, isto aconteceu assim, eu percepcionei da seguinte forma, mas depois o tal movimento de coerente, não é? Que seria, ok, agora vou fazer diferente, não acontece. E este trabalho é um trabalho de autodesenvolvimento, e parte mesmo de deixar de culpar tudo o que está fora e começar a responsabilizar-se e perceber que tudo o que atraímos não vem de fora, vem de dentro. E aqui sim dá-se o tal salto quântico. Não é o outro que cria a nossa dor, é a nossa dor que cria vários cenários, várias formas de ser vista. A vida só está a responder ao que na realidade nós emanamos. E sim, em relação ao tema que falámos há bocado, que falaste há pouco, Sofia, em relação à questão do T grande, do trauma, não é preciso ser um grande trauma. Não. Às vezes, olha, e eu sou um exemplo disso, que eu passei grande parte da minha infância e adolescência a sentir que realmente não tinha uma infância feliz, e felizmente tive uma infância feliz, nada de traumas grandes, mas há realmente essas pequeninas coisas que vão acontecendo no dia a dia, a falta de um gesto ou o contrário, não é? Um gesto excessivo. São pequeninas coisas, pequeninos sinais que a nossa percepção vai criar ali o trauma, não é? A forma como nós sentimos essas coisas que acontecem, e portanto não é preciso ser um trauma, uma guerra, um abandono, uma violência, para que tenhamos todas as nossas feridas, e precisamos por isso todos de olhar para elas, pelo menos, não é? E ganhar essa consciência e essa compaixão. E aqui só acrescentar algo, porque às vezes nós até reconhecemos, mas não a acionamos, não nos responsabilizamos, não é? E isto acaba por ser perpetuar a ferida. É continuar a dizer àquela criança, eu até sei o que é que te aconteceu, mas eu não vou fazer nada com isso. Exatamente, não é? Portanto, vais prolongando. Falta esse clique, ou seja, falta de passar da percepção, que é fundamental, não é? Essa consciência, sim, essa tens de reconhecer. Mas de reconhecer, mas depois é preciso realmente dar este salto do, ok, então o que é que eu vou fazer com isto, não é? Porque o conhecimento por conhecimento não vai resolver a situação, é realmente depois passar a agir de uma forma coerente com aquilo, com o que percepcionamos e com a consciência que ganhamos, e não continuar a reagir
não é? Sempre a sentir que é o outro que nos está a fazer mal ou isto vai acontecer e vamos voltar aos episódios anteriores, não é? Pode acontecer com o chefe, com o pai, Sim. com qualquer pessoa. É muito isso, é muita ação, o movimento de fazer diferente. Cecília, queres acrescentar algo? Eu não acrescentaria assim muito mais. Acho que a Catarina disse mesmo, essencialmente, o mais importante aqui. Eu, quanto muito, posso dizer como é que eu olho para a vida, não é? O porquê, porque é que as coisas continuam a repetir-se, não é? Os desafios ou os gatilhos, não é? Das nossas reações. De uma forma mais espiritual, o que eu sinto é que, de alguma forma, estes desafios são dádivas que o universo nos traz, apesar de nós não olharmos para elas como dádivas, não é? Porque está-nos a doer, mas é precisamente estas repetições do porque é que estou sempre a atrair um chefe que exerce esta autoridade. Porque enquanto eu não aprender a colocar limites ou a afirmar-me e a libertar-me do medo, estou aqui só a dar um exemplo aleatório, mas é isto, enquanto eu não perceber isto, eu vou continuar a atrair, e neste sentido a vida está a ser benéfica. Porquê? Pronto, aqui dentro da espiritualidade, o maior propósito de todas as almas, quando vêm para este planeta, é precisamente para este e para qualquer planeta, é o de evoluir. E a evolução, na maioria das vezes, neste planeta, acontece pela dor, que são as dores de crescimento. Não há muito a fazer em relação a isso. E o que eu sinto é, e cada vez mais sinto isto, ou vais ou vais. Sim. Não é? E por isso é que às vezes há este desespero das pessoas se sentirem que não saem do mesmo ciclo, seja por traumas herdados ou dores herdadas, seja por feridas próprias criadas. Não é preciso fazer um grande drama, basta tentar encontrar pessoas, ferramentas, livros, cursos que ensinam a olhar para nós mesmos de uma forma mais profunda, para podermos então fazer essa cura que se vai fazendo ao longo de uma vida em nós. Pronto. E o herdado também tem o seu quê, porque às vezes, claro, a pensar que é o herdado, isto não é nada comigo, o problema não é meu. Isto exato, lá não é por acaso, porque pela minha, no que eu acredito nós escolhemos as nossas famílias, não é? Portanto, nós já trazemos Sim. essa ferida que essa família vem a ativar, vai ali por o dedo para mostrar onde dói, não é? E portanto é isto. Era isto que eu tinha para acrescentar. A personalidade do dia a dia, quando estás só a cumprir expectativas, pode ser uma versão condicionada ou adaptada. É quase como um impostor a fazer de ti, mas não és tu. Acho que já deu para perceber que ter uma infância feliz não significa ter tido todas as nossas necessidades emocionais atendidas. Na próxima parte vamos falar de uma coisa muito humana. Como a infância às vezes nos desconecta da nossa essência, tu já tocaste a este ponto, Cecília, e como é que a criança interior também é o caminho de volta. Mas antes de terminarmos esta parte, uma novidade, porque maio tem 5 sábados. Eu faço anos também, mas isso não importa, mas maio tem 5 sábados. Portanto, vamos fazer um episódio especial de Q&A, assim, super internacional. E o nosso convite é que nos envies perguntas, seja por Instagram, por comentário, por e-mail, pode ser anónimo, pode ser algo simples, pode ser algo muito específico. Pergunta-nos o que tu quiseres. E prometemos responder a todas as questões com as anteninhas aqui bem sintonizadas e os pés bem na terra, neste episódio especial de sábado. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar.
Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.